tema da nossa apresentação de hoje é a fragilidade no contexto da pandemia da Covid-19. O plano da nossa apresentação: nós vamos falar sobre fragilidade, conceitos, epidemiologia, avaliação, alguns desfechos e a fisiopatologia. O impacto da pandemia da Covid-19 nos indivíduos idosos, a Covid-19, alguns aspectos sobre epidemiologia e fisiopatologia, sobre fragilidade e Covid e suas interações nas fisiopatologias, a avaliação e o impacto, alguns aspectos da terapia e faremos algumas conclusões. Inicialmente, é importante nós todos lembrarmos sobre a heterogeneidade do estado de saúde dos indivíduos idosos. Nós temos indivíduos idosos totalmente ígidos, totalmente sadios, saudáveis, e indivíduos idosos totalmente dependentes, muitas vezes num quadro de terminalidade da vida. E frequentemente, quando esses indivíduos idosos têm necessidade de procura de serviços de saúde, nós temos que pensar nesse estado de saúde desses indivíduos para nós podermos propor um melhor tipo de assistência. E o que é fragilidade? Como nós vimos anteriormente nas diversas aulas apresentadas neste curso, a fragilidade é a síndrome clínica com múltiplas causas e contribuintes. E tem como característica principal a diminuição da força e da resistência, mas principalmente redução da reserva funcional. E essa diminuição da reserva funcional aumenta a sua vulnerabilidade aos resultados adversos de saúde. Lembrar que, como características principais da fragilidade, ela não é incapacidade. Esses indivíduos que nós comentamos anteriormente têm uma vulnerabilidade aumentada, mas porém um aspecto importante que já foi visto anteriormente pelos senhores e pelas senhoras, ela pode ser reversível ou mesmo atenuada por intervenções. Como evento principal em relação ao sistema, aos serviços de saúde das pessoas frágeis, é a resposta desses indivíduos a evento adverso quando são acometidos. Um indivíduo totalmente ígido, quando ele é acometido por um quadro de injúria menor, por exemplo, uma simples infecção de urina, ele tem uma perda da sua capacidade funcional, mas é uma perda leve, suave, e rapidamente ele volta para o normal. Um indivíduo que já tem uma redução da sua capacidade funcional, vamos dizer assim, aquele indivíduo pré-frágil, ele perde sua capacidade funcional do modo mais intenso do que o indivíduo ígido. Demora um pouco mais de tempo e ele recupera, mas muitas vezes não volta para o basal. Porém, um indivíduo frágil, quando ele é acometido por esse evento estressor, ele perde rapidamente e intensamente sua capacidade funcional, com quebra muitas vezes dos mecanismos homeostáticos. Essa quebra leva um período longo para a sua recuperação e muitas vezes ele não volta para o estado basal, ficando frequentemente num quadro de dependência. Que nem nós já comentamos anteriormente, nós temos várias ferramentas para avaliarem a fragilidade, porém, algumas são mais fáceis de utilizar, mais factível de uso na atenção primária, como por exemplo o Frail, que nós avaliamos 5 itens, com F de fadiga, se você se sente cansado, R de resistência, que não consegue subir um lance de escada, A de aeróbico, se não consegue andar uma quadra, I de irinese ou doença, se tem 5 ou mais dessas doenças listadas abaixo, e low weight, que é perda de peso, se perdeu mais de 5% do seu peso nos últimos 6 meses. Se o indivíduo não pontua nenhum desses itens, ele é considerado robusto. Se ele pontua 1 ou 2, ele é pré-frágil. 3 ou mais, ele é frágil. Uma outra escala que está sendo muito utilizada nos últimos tempos, principalmente agora com o advento da Covid-19, posteriormente nós vamos comentar posteriormente, é a escala clínica de fragilidade, o Clinical Frail Scale, no qual eu avalio o aspecto do indivíduo muitas vezes somente por uma avaliação visual, e eu classifico esse indivíduo nesses 9 itens, de robusto até com uma fragilidade terminal.
sendo o indivíduo considerado como frágil aquele que tem uma fragilidade leve ou levemente frágil, que é aquele indivíduo que frequentemente apresenta lentidão e precisam de ajuda para as atividades instrumentais de vida diária mais complexas, como uso de finanças, transporte, trabalho doméstico pesado e medicações. E ela prejudica progressivamente a sua capacidade de compras, ou mesmo dos indivíduos fazerem passeios desacompanhados, preparar refeições ou mesmo tarefas domésticas. Então, estes são os indivíduos, pela Clinical Frail Scale, considerados como indivíduos frágeis, ou seja, indivíduos que têm uma diminuição da sua capacidade funcional. E por que é importante a fragilidade? Pela sua prevalência. Que nem a professora Ruth Mello, que já ministrou aula para vocês neste curso, numa revisão sistemática publicada em 2020, mostrou que no Brasil 24% dos indivíduos idosos não institucionalizados eram frágeis, tendo uma variação até de 35%. Algumas subpopulações apresentavam fragilidade. Então isso mostra que a fragilidade é uma condição importante na população brasileira. E que nem nós comentamos anteriormente, os indivíduos frágeis têm piores desfechos em relação à sua saúde quando eles são cometidos por algum evento. Aqui é um estudo clássico da professora Linda Fried, que mostra que os indivíduos frágeis têm uma sobrevivência muito menor do que os indivíduos robustos ou mesmo frágeis. Sendo que nesse estudo, os indivíduos frágeis, que é essa linha abaixo, depois de 96 meses, somente 40% faleceram. Menos de 60% tiveram sua sobrevivência. E em relação à fragilidade, que nem nós já comentamos anteriormente, existem vários mecanismos que podem desencadear o quadro clínico da fragilidade física, que é o processo fisiopatológico mais reconhecido hoje em dia. Você pode ter algumas alterações moleculares ou doenças chamadas de gatilhos, como estresse oxidativo, disfunção mitocondrial, dano do DNA ou mesmo uma senescência celular. Existe uma variação genética individual ou mesmo doenças inflamatórias. Tudo isso leva a um status de inflamação com aumento da proteína C reativa ou da interleucina do tipo 6 e mesmo uma desregulação neuroendócrina, como aumento do cortisol, diminuição dos hormônios estrogênicos, da testosterona e dos hormônios androgênicos e também do IGF-1. Com isso você tem um quadro de sarcopenia, de anorexia, de perda de massa óssea, como osteopenia, alteração imunológica, alteração cognitiva e alteração do metabolismo da glicose. E com isso você apresenta todos os quadros clínicos decorrentes da fragilidade. Aqui utilizando o quadro clínico, a clínica proposta pela professora Linda Fried, que é a dificuldade de marcha, a perda de peso, a baixa atividade física e a fadiga. Existem vários motivos para a gente conseguir os indivíduos entrarem no processo de fragilidade. Por exemplo, como alteração do paladar e do olfato, que leva a uma redução da ingestão suficiente de proteínas e calorias, levando a um quadro de desnutrição, ou mesmo outras doenças, como síndromes demenciais, hospitalização, inflamação crônica e medicações. Também, mesmo devido ao quadro inflamatório crônico, o indivíduo pode ter uma diminuição da atividade física, com isso uma redução do gasto energético basal e voltando para o quadro de fragilidade. Ou mesmo todas essas doenças podem levar o indivíduo a ter perda de peso, tendo perda de peso, diminuição da massa muscular e sarcopenia. Com isso ele fecha todo o ciclo metabólico do quadro da fragilidade. E o processo gira em torno das três grandes modificações fisiológicas relacionadas à fragilidade, que é a sarcopenia, a perda de massa muscular, a disfunção imunológica, por alteração principalmente de citocinas inflamatórias, e a desregulação neuroendócrina. E com isso nós temos a cascata do declínio funcional, com a perda
do indivíduo robusto evoluindo para o pré-frágil, o indivíduo pré-frágil evoluindo para a fragilidade e o indivíduo frágil evoluindo para o indivíduo incapaz. E o que nós temos atualmente? Qual o impacto da pandemia da Covid-19 leva aos nossos indivíduos idosos? O principal aspecto, que é um aspecto que é importante nós lembrarmos, dentro das principais recomendações que mostram que reduz o risco de contaminação dos indivíduos idosos pela Covid-19, é o isolamento social. Com o isolamento social, os indivíduos tiveram maior distanciamento social, ficaram muitas vezes em quarentena e muitas vezes, com razão, tiveram suas viagens restritas. Com isso, houveram uma série de alterações a níveis comportamentais, com diminuição da atividade física, aumento do tempo que o indivíduo fica sentado, diminuição da exposição solar, aumento do estresse, da ansiedade e alteração principalmente das refeições, passando conhecidamente os indivíduos que estão mais restritos ao domicílio tiveram algumas alterações no padrão dietético, com aumento da frequência alimentar e mesmo alimentação com alimentos mais processados. E com isso, frequentemente, uma diminuição da ingestão proteica. Com isso, você teve todos esses fatores, conjuntamente, propiciaram alguns mecanismos de perda muscular, como, por exemplo, a própria restrição física diminui a produção de massa muscular, a manutenção da massa muscular, a diminuição da vitamina D, a produção menor de hormônios anabólicos, como testosterona, pelo estresse, aumento do cortisol, o mesmo estresse oxidativo. E com isso o indivíduo tiveram uma alteração da sua composição corporal, diminuindo massa muscular e frequentemente aumentando a massa gordurosa devido à ingestão calórica excessiva. E lembrar que mesmo esses indivíduos previamente já tinham outras doenças crônicas associadas, como doença cardiovascular, diabetes mellitus, alguns com déficit cognitivo, e tudo isso conjuntamente piorou a condição física desses indivíduos idosos. E com isso, com o advento com a Covid, no qual nós estamos tendo um aumento dos casos confirmados no Brasil, chegando já a casos confirmados de mais de 10 milhões no dia 26 de fevereiro de 2021, também nós tivemos um aumento da taxa de mortalidade na população. E um dado que é importante, quando nós comparamos maio de 2020 com fevereiro de 2021, dados fechados do dia 26 tabulados pelo site Poder 360, com fechamento no dia 26 de 20 de fevereiro, mostrou que proporcionalmente o número de mortes nos indivíduos idosos, que em maio de 2020 era 69% do total de óbitos, em fevereiro de 2021 isso passou a ser 74%. Ou seja, do total de óbitos, os indivíduos idosos eles estão falecendo mais. E um aspecto que chama atenção é a taxa de letalidade. Dados do estado de São Paulo, de 26 de fevereiro, do total de 2 milhões de casos e mais de 59 mil óbitos, nós temos uma taxa de letalidade, ou seja, os indivíduos que são cometidos pela Covid-19, que faleceram, de 2,9%. E quando nós observamos a estratificação pela faixa etária, nos indivíduos de 50 a 59 anos, 2,5% de letalidade. Isso aumenta de modo importante acima dos 70 anos de idade, de 70 a 79 anos de 16,9%, e para os indivíduos com mais de 90 anos, mais de 37% falecem quando são cometidos pela Covid-19. Então, o que a gente pode observar epidemiologicamente? Que os indivíduos mais velhos, quando são acometidos pela Covid-19, têm um maior risco de evoluir para o óbito. E quando nós observamos a fisiopatologia do SARS-CoV-2, nós observamos inicialmente que fisiopatologicamente no indivíduo mais jovem, o SARS-CoV-2, ele entra após fazer contato com esse receptor de membrana ACE2, ele penetra na célula, ele é fagocitado pela célula,
Com isso, ele desencadeia uma série de alterações imunológicas, principalmente com a responsabilidade da presença de citocinas e dos linfócitos T, e com isso, muitas vezes, o vírus é bloqueado, é bloqueado dentro do alvéolo, evitando a sua penetração a nível capilar. Nos indivíduos idosos, e por uma condição que não se conhece propriamente, ele tem uma maior penetração a nível desses receptores AC2, ele penetra de modo mais intenso na célula alveolar e dentro da célula alveolar existe um clínico ineficaz do SARS-CoV-2, principalmente por uma maior efetividade dos macrófagos e das células T, com isso uma replicação viral maior, as células são mais infectadas e após a maior infecção das células, você tem uma maior liberação de citocinas inflamatórias. Com isso, uma piora de todo o processo inflamatório, mostrando maior acometimento nos indivíduos idosos em relação ao SARS-CoV-2. E lembrar que os indivíduos idosos muitas vezes podem ser frágeis, mas frequentemente têm maiores comorbidades pulmonares, tem o próprio processo de aterosclerose, muitas vezes eles têm um status pró-trombogênico presente, com uma menor reserva cardiovascular, e também existe o próprio processo inflamatório crônico no indivíduo, chamado inflammation, e também alterações da imunossenescência. E com isso você tem uma menor presença do interferon do tipo 1 e uma maior presença de interleucina do tipo 6. Com isso você tem uma disfunção imunológica importante em relação à resposta fisiopatológica e uma maior severidade da infecção por SARS-CoV-2 no indivíduo idoso. Com isso, a partir do momento da infecção da SARS-CoV-2, uma sintomatologia frequente que os indivíduos idosos têm é tanto a alteração do olfato quanto da alteração do paladar. Isso leva a uma alteração da ingestão proteica. Assim como você tem maior processo inflamatório, uma maior resposta das citocinas inflamatórias, com isso uma maior degeneração muscular e uma menor formação muscular. Então, com isso, uma menor massa muscular presente. E também um outro aspecto que é importante: os indivíduos idosos frequentemente são internados, eles ficando internados, eles ficam restrito a leitos, uma menor síntese proteica muscular, e via de regra você pode utilizar medicações como corticoides recomendados no tratamento nos indivíduos internados, como dexametasona. Isso leva a uma menor síntese proteica, uma menor formação de músculo. Então todos esses processos levam os indivíduos idosos a terem menor formação, uma maior quadro de sarcopenia, chamado sarcopenia aguda devido ao Covid-19. E um outro aspecto que está sendo muito estudado hoje em dia é a síndrome pós-Covid, são aqueles indivíduos que tiveram Covid e muitas vezes eles mantêm com sintomatologia após o quadro agudo. São relatados que após 60 dias, aqui são com os indivíduos com mais de 50 anos de idade, 12% somente estavam livres de qualquer sintomas, sendo que 55% desses indivíduos tinham 3 ou mais sintomas, sendo sintomas mais frequentes que os indivíduos apresentam após Covid, como fadiga, dispneia e dores articulares. E como é que ocorre a interação da fragilidade e da Covid-19? Provavelmente existe um círculo vicioso entre eles, numa interação entre a Covid e sarcopenia. Como nós já explicamos por vários motivos, os indivíduos com Covid-19 têm uma diminuição da massa muscular, seja pela diminuição do exercício físico, seja por problemas nutricionais previamente, e posteriormente, no quadro agudo, esses indivíduos têm um maior estresse metabólico e uma maior disfunção imunológica. Com isso, você fecha o ciclo da sarcopenia com a Covid. E quando nós observamos os dois processos fisiopatológicos apresentados para os senhores, entre a fragilidade física e a Covid-19, o indivíduo com Covid-19, por alterações na ingestão, como alteração no apetite e no paladar e no olfato,
e podem levar a uma redução da ingestão de proteínas e calorias e com isso um quadro de desnutrição. Assim como, por ele ficar mais tempo acamado, por ele fazer uso de corticoide, ele tem uma redução da sua massa muscular. Um outro aspecto que é importante, o indivíduo que tem SARS-CoV-2, ele muitas vezes ele fica acamado muito tempo, com um processo inflamatório crônico, leva à diminuição da atividade física, com diminuição do gasto energético basal, com perda de peso, diminuição da massa muscular. Então a gente pode observar que no processo fisiopatológico da Covid-19, elas interagem de modo importante na fisiopatologia dos indivíduos com fragilidade. E com isso, os indivíduos com Covid-19, quando acometidos pela Covid-19, os indivíduos frágeis com Covid-19, que têm idade avançada, são inativos, têm doença crônica, ou mesmo deficiência nutricional, e alguns indivíduos com neoplasia, eles têm uma depressão da massa muscular e tanto da força muscular. Com isso, tem diminuição do potencial imunológico, tem diminuição do estresse metabólico, tem alteração já respiratória presente e alterações na alimentação, e tudo isso incrementa, piora a infecção pela Covid-19. E o que é recomendado de avaliação da fragilidade nos pacientes com Covid-19? Diversas sociedades científicas e diversas entidades governamentais, como por exemplo o Reino Unido e o Canadá, recomendam que todo indivíduo com mais de 60 anos de idade sejam avaliados em relação à fragilidade, quando com suspeita de Covid. Aqui está o guia da Covid-19 no Reino Unido, publicado pelo NICE, já de março de 2020, e eles recomendam como escala para avaliação o Clinical Frail Scale, a escala de fragilidade clínica. Tá? E com isso, sabidamente, permite uma melhor tomada de decisão. E isso é muito importante em relação à tomada de decisão, pois a tomada de decisão em relação à fragilidade, ao tratamento da Covid-19, ela não deve ser utilizado como parâmetro para a tomada de decisão a idade cronológica, mas principalmente a capacidade funcional deste indivíduo. Então é importante nós termos ferramentas que nos permitem avaliar corretamente os nossos indivíduos para tomar as condutas, principalmente nesse momento de sobrecarga do sistema de saúde que a gente observa principalmente aqui no Brasil. Revisões sistemáticas, uma Scoping Review publicada em 2020, no final de 2020, que observou 40 artigos de diversos autores, observou que a grande maioria delas utilizaram como critério para avaliação a tomada de decisão em relação a indivíduos com Covid-19, utilizaram a Clinical Frail Scale para avaliação dos indivíduos frágeis, para a avaliação dos indivíduos quanto à fragilidade. E qual que é o impacto da fragilidade em pacientes com Covid-19? Sabidamente, os estudos de indivíduos frágeis já eram realizados mesmo antes da Covid-19. Nesse estudo realizado, publicado em 2014, quando comparou indivíduos frágeis com indivíduos não frágeis, observaram que os indivíduos frágeis apresentaram mais evento adverso, tiveram mais mortes intra-hospitalar, ficaram mais tempo hospitalizados, 30 dias contra 18 dias dos indivíduos não frágeis, e quando tiveram alta hospitalar, eles tiveram maior grau de dependência, maior grau de necessidade de cuidados em relação aos indivíduos não frágeis. Agora, estudos em relação à Covid-19, quando são comparados indivíduos frágeis com indivíduos não frágeis, os indivíduos frágeis têm mais temperatura que os indivíduos não frágeis, porém eles têm mais alteração de confusão e apresentam história de quedas mais frequentes previamente que os indivíduos não frágeis. E outro aspecto que é importante, os indivíduos frágeis apresentam sintomas inespecíficos com mais frequência.
Uma revisão sistemática publicada agora em 2021, no qual foram incluídos 26 pacientes, 26 estudos, com mais de 28 mil indivíduos avaliados em conjunto, sendo englobado 25 estudos da Europa e um estudo brasileiro, com mediana de idade de 73 anos, 22 desses estudos utilizaram a Clinical Frail Scale. Foi reportada uma taxa de mortalidade intra-hospitalar de 14% a 65%, e 24 estudos dos 26 mostraram uma clara associação entre a presença de fragilidade e o risco de morte. Um outro estudo que avaliou se a idade e a fragilidade como os fatores independentes para a mortalidade e necessidade de cuidados em sobreviventes acometidos pela Covid-19, no qual avaliaram mais de 5 mil pacientes com mediana de idade de 74 anos, sendo 52% masculino, mostrou que o risco de morte está aumentado nos indivíduos mais velhos, com mais de 80 anos de idade, o risco de morte 3 vezes mais. Porém, quando comparou a fragilidade avaliando a CFS maior que 8 ou entre 1 e 3, os indivíduos mais frágeis apresentam 3 vezes risco maior do que não frágeis. Mas um aspecto que é importante, que a gente tem que observar: a necessidade de cuidado pós-alta é maior nos indivíduos com mais de 80 anos de idade e também maior nos indivíduos que têm fragilidade, aqui o CFS maior que 7. Os indivíduos que são frágeis têm uma 7 vezes maior necessidade de cuidados pós-altos do que os indivíduos não frágeis. Outro estudo que avaliou a presença de fragilidade, também avaliando pelo CFS, pelo Clinical Frail Scale, comparando indivíduos frágeis, pré-frágeis e não frágeis, mostrou que os indivíduos frágeis tiveram menos indicação de ventilação mecânica, porém tiveram mais delírio intra-hospitalar, tiveram maior taxa de mortalidade intra-hospitalar. E um aspecto também que é importante: os indivíduos, em relação à sua destinação pós-alta, os indivíduos frágeis tiveram maior indicação de alta para instituição de longa permanência, em relação aos indivíduos robustos e pré-frágeis, que tiveram maior indicação para alta domiciliar. Esse estudo, que é um estudo muito interessante, é um estudo multicêntrico europeu, o estudo COPE, que já acompanhou mais de 1.500 idosos com idade mediana de 74 anos, avaliou tanto a sobrevivência quanto o tempo para alta hospitalar. Os indivíduos robustos ou indivíduos não frágeis tiveram muito mais alta hospitalar em relação aos indivíduos frágeis. Mesmo existe já uma diferença no indivíduo ser frágil com valor acima, a partir de 5, que é aquela fragilidade leve. Os indivíduos mesmo com fragilidade leve ou fragilidade importante têm maior taxa de mortalidade intra-hospitalar. E com isso você tem o tempo de alta para alta hospitalar muito menor nos indivíduos pré-frágeis e frágeis, ou seja, os indivíduos pré-frágeis e frágeis falecem precocemente em relação aos indivíduos robustos. Esse é um estudo brasileiro com indivíduos com mais de 65 anos de idade. Mostrou que os indivíduos mais velhos têm menos a mortalidade dos indivíduos mais velhos com menos sintomas atípicos são mais frequentes. Assim como os indivíduos frágeis têm menos sintomas típicos, os indivíduos frágeis, idosos e frágeis têm maior declínio funcional, maior alteração mental aguda e maior hipotensão, e a presença de febre leva a uma menor taxa de mortalidade. Nesse estudo, 25% dos indivíduos eram frágeis
e apresentou uma taxa de mortalidade de 37%. E a sintomatologia clínica mais frequente nesses indivíduos foi dispneia, tosse e febre. E um aspecto que cada vez está sendo mais estudado são os desfechos pós-alta hospitalares dos indivíduos acometidos por Covid. E o que se observa? Morte após 14 dias é muito maior nos indivíduos frágeis do que nos indivíduos não frágeis. Nos indivíduos frágeis, nesse estudo, mostrou uma taxa de mortalidade de 46% após a alta hospitalar, 14 dias após a alta hospitalar. Uma taxa bem importante e bem elevada. Em relação à terapia, alguns aspectos que são importantes nós comentarmos. A terapia obrigatoriamente tem que ser realizada por equipe interprofissional, com uma adequação do suporte proteico e suporte calórico, semelhantes ao que já foi comentado anteriormente durante o curso. Objetivamente, exercícios de resistência são importantes no indivíduo já acometido por Covid, uma introdução precoce de exercício de resistências. O uso de vitamina D, a suplementação aguda é muito discutível se tem benefício. Provavelmente o que tem benefício é uma suplementação em termos de prevenção, a suplementação aguda nos indivíduos que têm vitamina D baixa não mostrou resposta em relação a desfechos, e as calorias sempre a gente tem que pensar em relação na dependência do IMC. Concluindo, é importante avaliar idoso com Covid-19 quanto à fragilidade, e um instrumento bem definido na prática clínica e pelas sociedades científicas é a escala clínica de fragilidade. Isso mostra uma oferta, determina uma oferta melhor de cuidado para esses indivíduos idosos. Os indivíduos idosos frágeis têm um pior desempenho e o tratamento é interprofissional. É grato pela atenção. Neste momento, fevereiro de 2021, a gente tem que lembrar que a pandemia não acabou. Continue utilizando as medidas preventivas, como o distanciamento social, a higienização das mãos, o uso de máscara e evitar aglomeração. Estou à disposição de todos vocês para qualquer necessidade de informação a mais, o que vocês necessitarem, pode mandar o e-mail que aqui estou apresentando.